Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos falar um pouquinho hoje sobre funções de primeiro grau. Um conteúdo aí bem pertinente tanto em vestibulares quanto no Enem. No Enem, a cobrança é de maneira um pouco mais contextualizada, mas logicamente, para ir para a parte, digamos, prática da coisa, vamos primeiro ver o alicerce, os elementos de uma função de primeiro grau, como é que o gráfico se comporta e por aí vai. Legal? Estão prontos? Então, toca a vinheta. Bom, a nossa ideia inicialmente, meus amigos, é que o norte dessa aula esteja voltado para modelagem matemática, para você, a partir de um gráfico linear, conseguir modelar esse gráfico e, em cima disso, fazer futuras previsões, projeções e por aí vai. Primeiramente, uma função de primeiro grau polinomial tem a forma padrão y ou f de x, lembrando sempre, né? Ó, o y está em função do x, por isso que é f de x, igual a ax mais b. Nessa função, temos lá dois coeficientes. A é o chamado coeficiente angular da função e B é o chamado coeficiente linear da função. Aos poucos, eu vou te falar o significado geométrico de cada um deles. Num primeiro momento, eu já vou te falar aqui, de reais em reais, a função de primeiro grau tem como gráfico uma reta. Essa reta, por vezes, ela pode ser crescente ou decrescente. Quem faz a reta crescer ou decrescer no primeiro momento é o coeficiente angular. Se o angular é positivo, a reta é crescente. Angular negativo, ela é decrescente. E se o angular for zero, aí eu vou ter uma função constante, em que o gráfico vai ficar uma reta paralela ao eixo x. Então, a função da forma f de x igual a b tem como gráfico algo assim, uma reta paralela ao eixo x, ok? Muito bem. Agora sim, para que eu defina uma reta, basta eu conhecer dela dois pontos. Quais? Quais você quiser. De preferência, tá? Até por uma questão contextualizada, eu quero que você me diga esses dois pontinhos aqui da reta. Ó. Eu quero saber esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Ó. Vamos começar pelo mais fácil. Todo ponto que está situado em cima do eixo y tem que tipo de coordenadas, lembra? Coordenadas? Zero e alguma coisa. Zero e alguém. Gente, naquela função em específico, vamos ver aqui, ó. Quando x é zero, ele vai gerar para mim uma imagem. E que imagem é essa? Bom, se eu pegar o zero ó, e colocar aqui no lugar do x, 0 vezes a vai matar esse cara aqui, ó, e vai sobrar só o b. Então, a imagem que o zero dá na função é sempre o b. Então, o papel do b é dizer o quê? É dizer o ponto em que a retinha toca o eixo y. Então, o b me dá o intercepto da reta com o eixo y. Ok? Muito bem, então vamos dar uma espiadinha agora comigo aqui, ó, numa situação. Vamos lá. Primeira situação. Função f, definida de reais em reais, lembra comigo, né? Domínio e contradomínio, ok? Definida por f de x igual a 2x menos 6. Nessa função, repara, ó, o coeficiente angular é positivo, é 2, e o linear é menos 6. Como o angular é positivo, eu sei que a reta vai ser crescente. E como o linear é menos 6, eu já sei que a retinha vai tocar o eixo y aqui embaixo, ó, no ponto de coordenadas 0 e menos 6. Agora, faltou esse ponto aqui, ó, o ponto em que ela toca o eixo x. E aí vamos lembrar que em cima do eixo x, o y vale zero. Como é que é? Em cima do eixo x, o y vale zero. Opa! Então a questão é, qual é o x que colocado aqui faz o y zerar? Bom, então você faz o seguinte, por um instante você pega o y e zera ele e acha o x para tal situação. Você vai chegar em 2x igual a 6, x igual a 3. Então, esse pontinho aqui ó, tem coordenadas 3 e 0. Esse ponto, gente, esse x, na verdade, ele é chamado de raiz ou zero da função. É o x que faz a função zerar. Realmente, se você pegar 3 e colocar ele aqui, ó, ele vai zerar realmente a função. Legal? Agora, de forma mais genérica, mais literal, quem é, então, esse ponto aqui? Opa, quem é esse ponto aqui, por exemplo? Esse ponto aqui sempre vai ter coordenadas, alguma coisa e zero, alguma coisa e zero. Se eu pegar de forma genérica ó, e isolar o y aqui, perdão, desculpa, fazer o y virar zero, eu vou chegar em zero igual a x mais b, eu vou chegar em menos b igual a x, e eu vou chegar em x igual a menos b
sobre A. Então, de forma genérica, esse carinha aqui, ó, é a raiz da função. Então, menos B sobre A é a raiz da função. Legal? Bom, vamos gravar a coisa por repetição? Vem comigo. Função f de reais em reais de novo, definida por f de x igual a menos 3x mais 6. Coeficiente angular é negativo? É. Então, a reta é decrescente. Repara que o linear acusa onde ela toca o eixo y. Então, esse ponto vai ter coordenadas 0 e 6. Legal? E esse pontinho aqui embaixo, ó, ele vai ter coordenadas alguma coisa e 0. Alguma coisa e 0. Alguma coisa que colocado aqui no x faz o y zerar. Quem é essa alguma coisa? Não sei. Eu vou pegar por hora o y, ó, e vou fazer ele zerar. Ah, mas o y sempre vale 0? Não. Ele só vale 0 nesse ponto aqui, ó. Apenas nele. Então, eu quero saber agora quem é esse coleguinha x. Vamos calcular aqui, ó, 3x igual a 6, x igual a 2. Pronto. Então, 2, ó, vem para cá como raiz ou zero da função. Beleza? Legal? Então, esse pontinho aqui é sempre o b, e esse daqui é a raiz ou zero da função. Para chegar até ele, basta pegar a função por hora e igualar a zero. Legal? Muito bem. Vamos agora dar uma espiadinha aqui, gente, ó, numa coisa muito comum, tá, de vestibular e de Enem, principalmente, que são as intersecções entre duas retas. Geralmente dada, tá, num problema contextualizado. Tá? Então, vamos criar aqui uma situação. Função f, definida por f de x igual a 2x menos 6. G menos x mais 6. Repara que f, ó, é uma função crescente, né? Porque o angular é positivo, tá vendo aqui, ó? Então, ficaria um gráfico assim, ó. Pronto. O gráfico corta o eixo y em menos 6 e o eixo x em 3, né? Que seria a raiz da função. Legal? A função g, ela é decrescente e o linear dela é 6. Então, ela vai cortar o eixo y, ó, aqui em cima, tá vendo? Ó? Aqui no 6. Decresceu, ó, e a raiz da função, quem vai zerar a função, é o 6. E agora a pergunta é, quais são as coordenadas desse pontinho A aqui, meus amigos? Eu quero saber a intersecção das retas R e S. Aí o que acontece? Acontece que nesse ponto aqui, ó, as duas retinhas têm os mesmos y's e os mesmos x's. Então, nesse ponto, só nele, não mais que nele, as duas funções se igualam. Então, resumindo, para achar a intersecção de duas retas, ou de reta com parábola, sei lá o quê, você iguala as funções. Então, por hora, ó, eu vou fazer 2x menos 6 ser igual a menos x mais 6. Ao resolver essa continha aqui, eu vou chegar em 3x igual a 12, x igual a 4. Então, o 4, ó, é o x da intersecção. Então, esse pontinho aqui tem coordenadas 4 e alguma coisa. Alguma coisa é quem? Quem é essa alguma coisa aqui, gente? Bom, como aqui a figura está bem milimétrica, bem colocada nas malhas certinho ali, né? Aqui parece que vai ser 2, né? Salvo se eu fizer aqui algum gráfico errado. Mas, a princípio, é para ser 2. E para chegar no 2 algebricamente, ó, o que você tem que fazer? Pega o 4 e põe numa função. Qual? Qual você quiser. Eu escolhi colocar na função f, por exemplo, ó. Se eu botar o 4 na função f, por exemplo, ó, eu vou chegar em 2 vezes 4, que dá 8, menos 6 vai dar 2. Se colocar na função g, também vai dar 2, meus amigos. Ó. Repara que em ambos os casos, a imagem é a mesma, é 2. Então, a intersecção é o ponto de coordenadas 4 e 2. Legal? Isso aqui, geralmente, no Enem, tá, é cobrado de maneira um pouco mais contextualizada. Tá? Tipo assim, tá? Vamos supor uma situação. Vamos supor que uma telefonia A, ela cobra, digamos, uma taxa fixa, tá? Digamos, de R$ 20 do proprietário, tá? E cobra, digamos, mais 5 centavos por minuto utilizado. Aí, digamos, a telefonia B, ela cobra, digamos aqui, ó, R$ 30 do cliente, mais 30 centavos por minuto utilizado. Então, assim, de cara, parece que é melhor pegar a telefonia A do que a B, né? Porque ela cobra aqui, ó, R$ 20 e a B cobra 30. Mas como o minuto cobrado aqui, ó, é maior do que aqui, vai ter uma hora que compensa mais pegar o B do que o A. E aí, numa análise gráfica da coisa, você consegue ver isso na prática. Então, as intersecções que você acabou de ver aqui agora, você vai ver de maneira um pouco mais contextual, ok? Muito bem, vamos agora falar contigo aqui um pouquinho sobre o que é taxa de variação. E já te falo,
taxa de variação, gente, na função de primeiro grau, ela é indicada pelo coeficiente angular da reta. Aquele A que você viu agora há pouco, lembra? Vamos deixar isso bem claro. Olha para mim, para essa função aqui, ó. Y igual a 2x mais 1. O gráfico é uma reta, né? Uma reta que vai passar pelos pontos 0 e 1. Se você pegar o 0 e botar aqui, ó, vai dar imagem 1. Se o x for 1, tu vai ter imagem 3. Se for 2, vai ter imagem 5. Se for 3, imagem 7 e por aí vai, né? Colocando esses pontos, ó, no plano cartesiano, você vai perceber comigo uma coisa, ó. Você vai perceber que para cada um que está crescendo em x, está crescendo 2 em y, ó, tá vendo? Ó? Cresce 1 em x, cresce em 2 em y. Então, dessa maneira, ó, por exemplo, aqui o 4 futuramente vai estar associado a, se aqui cresce 1, aqui vai crescer 2. Então, o 5 vai estar para 11 e assim por diante. Então, isso é taxa de variação. Falar que o coeficiente angular da reta, meus amigos, aqui, ó, é 2, por exemplo, vou botar aqui, ó, opa, é 2, por exemplo, é falar que a taxa de variação é 2. Então, para cada um que cresce aqui, cresce em 2 aqui em y. Se aqui, digamos, ao invés de 2, fosse 3, aí para cada um que vai crescer em x, cresce em 3 em y e assim por diante. Gente, para calcular coeficiente angular, para calcular taxa de variação de uma função, basta você pegar dois pontos da reta, quais você quiser, e fazer variação, ó, de y pela variação de x. Então, por exemplo, se eu pegar, digamos, esses pontinhos aqui, ó, esse e esse daqui, ó, eu posso fazer a variação de y, 5 menos 3, pela variação de x, 2 menos 1. Agora, se, por exemplo, eu pegar, digamos, esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, aí eu faço 7 menos 5 sobre 3 menos 2. Então, taxa de variação é assim que eu calculo. Eu pego dois pontos da reta e faço a variação de y pela variação de x. Legal? Muito bem. Vamos colocar isso aqui agora no nosso mapa mental, ó. Aqui, ó. Opa, maravilha, beleza. Então, aqui nosso mapa mental. Pronto. Então, repara que o coeficiente linear me dá a ideia de onde o gráfico toca o eixo y e o angular me dá o quê? A taxa de variação. Uma pergunta para te fazer agora. E quando o b for zero? Já apareceu até a resposta ali. E quando o b é zero? Acontece o quê, gente? O b, ele é responsável por dizer onde a retinha toca o eixo y. E aí, se o b é zero, logicamente, que ela vai tocar o eixo y no zero, ou seja, na origem. Então, sempre que a função do primeiro grau tiver essa carinha aqui, ó, y igual a ax, o gráfico sempre passa pela origem. Logicamente, né? Aí ela pode ter o quê? Inclinações diferentes. Se o angular vale 1, ela acaba sendo o quê? Bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Se for 2, ó, repare que aumentou a inclinação. Se é meio, diminui a inclinação. Então, aqui, ó, quanto maior for o angular em módulo, ó, mais inclinada a reta fica. Legal? Então, toda função em que o coeficiente linear for zero, o gráfico passa pela origem. Na prática, nós temos a função, sabe o quê? Preço do litro da gasolina. Por exemplo, o preço da gasolina aqui no Brasil hoje, né? Hoje é dia 27 de agosto de 2020, ele vale 4,30. Vou botar aqui 4,30, vai, por exemplo. Então, se o cara botar somente 1 litro de gasolina, ele paga isso. Se colocar 2, paga isso vezes 2. Se for 3 litros, paga isso vezes 3. Se for 10 litros, paga isso vezes 10. E se for x litros, é isso vezes x. Então, o preço, ó, depende da quantidade que você coloca. Como nesse caso não tem aquele Bzinho, então realmente ó, eu vou ter um gráfico que passa pela origem. Aí, lógico, né? Se eu não colocar nada de gasolina, eu vou pagar zero. E assim por diante. Professor, mas então me dá um exemplo em que o B não é zero. Tipo, a corrida de táxi, por exemplo. Quando você pega um táxi, quando você entra nele, você já paga uma tarifa fixa, que é a chamada bandeirada. Por exemplo, sei lá, R$4. Então entrou no táxi, pagou isso. Tu vai andar 1.000 quilômetros ou 10 quilômetros, já paga R$4. Ok? Mas também, logicamente, ó, que tem um valorzinho aqui, vamos supor, sei lá, 90 centavos por quilômetro rodado. Então, um gráfico ficaria algo assim, ó. Não andou nada, já paga 4. E aí depois ó, a coisa vai variando linearmente com o tempo. Então, corrida de táxi é uma função em que o B não é zero. Preço da gasolina é uma função linear em que o B é zero. Legal? Eu falo esse tipo de coisa porque o Enem tem mais essa cara, né?
Essa cara de contextos por trás do conteúdo. Legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora em frente. Vamos agora te preparar para entender a modelagem de função de primeiro grau. Isso pode ser feito de várias formas diferentes, tá? Inclusive usando geometria analítica, usando determinantes, etc, etc. Como a gente está aqui no âmbito de função, eu vou ensinar através dessa parte do conteúdo. Então vamos criar aqui uma situação. Seja f de x uma função de primeiro grau da forma ax mais b. Eu sei que f de menos 2 é menos 1 e f de 1 é 5. E eu quero calcular f de 3. Aqui a questão está bem mecanizada, né? Está muito catedrática, vamos dizer assim. Mas isso aqui me dá uma ideia de que eu vou ter que ter a função para, em cima da função, fazer previsões. Então, primeira coisa, coloca para mim aqui os dados da questão. Ó. Quando ele fala que f de menos 2 é menos 1, gente, ele fala que o gráfico, então, passa pelo ponto de coordenadas, ó, menos 2 e menos 1. Então, passa aqui embaixo, tá vendo? Ó? E quando ele fala que f de 1 é igual a 5, é porque o gráfico da função passa pelo ponto de coordenadas, ó, 1 e 5. Então, ficaria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. E o que ele quer calcular é f de 3, ou seja, o 3 aqui, ó, gera na função uma imagem. Que imagem é essa? Como eu fiz aqui o gráfico está bem milimétrico, bem aqui nas malhas, dá até para prever que a resposta talvez vai dar 9 aqui, né? Mas não se baseia pela figura, tá? Vamos fazer a coisa geometricamente. Bom, para calcular ou para achar essa função que gerou o gráfico, nós temos caminhos diferentes. O primeiro caminho é fazer imposições. Como eu tenho que definir quem é esse A e esse B, eu dependo de duas informações. Primeiro, quando x é menos 2, o y é menos 1. Então, o y é menos 1 quando x for menos 2. E segundo, quando x é 1, o y é 5. Eu caio nisso, ó, num sistema de equações. Ao resolver o sistema que tu vai chegar ali, você vai chegar, e pode confiar em mim, tá? Você vai chegar aqui em A igual a 2 e B igual a 3. Ah, pessoal, não vi de cabeça. Então você resolve o sistema aqui, né? Você vem aqui, multiplica por menos 1 para cancelar o B e blá, blá, blá. Essa parte da matemática básica você já viu em aulas anteriores. Legal? Então, o A é 2 e o B é 3. Qual seria a outra maneira, por exemplo, gente, de calcular esse Azinho aqui, ó? Seria lembrar o que você viu agora há pouco na chamada taxa de variação, tu lembras? Lembra que coeficiente angular, ó, é o quanto que a coisa variou em y pelo quanto que ela variou em x. Você repara que de y, ó, nós fomos de menos 1 para 5. De menos 1 para 5, variou 6. E em x, ó, foi de menos 2 para 1. Então, variou 3. Então, o coeficiente angular, realmente, ó, era 2, ó, tá vendo? Aí eu poderia, com isso, pegar só um ponto da reta, substituir o A por 2 e ver que, de fato, o B vai dar 3. Então, caminhos para chegar na situação, você vai ter vários, ok? Então, a função girográfica, ó, tá aqui, ó. F de x igual a 2x mais 3. Pronto. Agora, em cima disso, você pode fazer previsões calculando o que ele quer, que é f de 3. Então, f de 3 ó, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Realmente, ó, está lá em cima o ponto de coordenadas 3 e 9. Tá? Então, isso aqui é alicerce. Isso aqui é a coisa mecânica para que agora eu possa te falar de questões um pouco mais contextualizadas. Começando, por exemplo, por essa daqui. Ó. Vamos lá comigo. O valor de uma máquina decresce linearmente com o tempo, devido ao desgaste. Sabendo-se que hoje ela vale R$ 800 e que daqui a 5 anos valerá R$ 160, o seu valor daqui a 3 anos será quanto? Então, qual é a ideia? A ideia é modelar essa função, para que em cima disso eu faça previsões. Saber o quanto que a máquina vai valer daqui a 3, 10, 1000 anos, quem sabe. Né? Então, vamos lá comigo. Primeira coisa, ó, nós temos uma relação de dependência. Repara que o preço da máquina depende do tempo decorrido. E essa variação, segundo ele, ó, acontece de forma linear, então por meio de uma reta ou de um segmento de reta. No tempo zero, hoje, segundo ele, a máquina vale R$ 800. Então, zero está associado a 8. E daqui a 5 anos, ó, repare que quando x for 5, a máquina vai valer o quê? R$ 160. Pronto. Agora, em cima disso, eu quero que você me diga que função gerou esse gráfico. Bom, a função tem a forma ax mais b.
E se você for um cara malandro, tu já percebe quem é o B. O B dá o ponto em que a reta toca o eixo Y. É fato, o B é 800. Aí eu ficaria na pendência só do A, na verdade. Mas tudo bem. Se você não viu isso, faz o feijão com arroz. Para definir quem é A e B, eu tenho que ter duas informações. Eu tenho que ter dois pontos da reta. E eu tenho. Então traz eles para cá. Ó. Primeiro, 0,800. Quando o x for zero, ó, o y é 800. Então, ao colocar aqui 800 ó, e o x zerado, eu ratifico que o b realmente ó, vai ser igual a 800. Agora, no que eu pego aqui o outro ponto, quando o x for 5, o y é 160. Aí, já que o b é 800, já bota esse b aqui, ó, e tu vai chegar num A igual a menos 128. Falar que a taxa de variação é menos 128 é falar nesse contexto que, para cada ano que passa, a máquina desvaloriza R$ 128. Então, a função que gerou esse gráfico tem essa carinha aqui, ó, a carinha menos 128x mais 800. Pronto. Agora, daqui a 3 anos, que é o que ele quer na questão, ó, a máquina vai valer o quê? Menos 128 vezes 3 mais 800, que vai dar R$ 416. Então, esse é o preço dela daqui a 3 anos. Então, aqui está um exemplo ó, de modelar uma coisa matemática. Nesse caso, modelar uma reta. Legal? Ah, professor, mas se não fosse linear a variação? Aí, tem que ver que tipo de variação é. Se é variação exponencial, logarítmica, trigonométrica, aí cada caso tem uma função que se encaixa para essa modelagem. Legal? E aí, para fechar nosso bate-bola de hoje, vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem. Acompanha lá comigo, vai. Até se você quiser dar uma pausa no vídeo, tentar ler a questão e fazer sozinho, seria até bacana, tá? Vamos lá, 5 segundos para que você pause o vídeo. Já pausou? Já voltou? Então vamos lá comigo agora, vai. Ó, um dos grandes desafios do Brasil... Aí, lógico que o Enem vai querer te matar no cansaço no texto, né? Talvez você tenha que ler apenas uma parte dele, mas vamos lá. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico abaixo. Suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o 6º mês, para que o reservatório atinja o nível zero? Então, assim, ó, eixo Y, eixo X. Está claro que isso aqui é uma relação de dependência. Então, aqui, digamos, nós temos a porcentagem de água no reservatório pelo tempo decorrido. Então, aqui, ó, no tempo, digamos, 3, nós temos lá um pouquinho mais de 20% de água no reservatório, no tempo 5, um pouquinho menos de 15% e por aí vai, né? Vamos lá, vamos tentar modelar essa situação. Repara que ele me dá uma pegadinha, né? 2 pegadinhas. Primeiro, esse ponto que você está vendo aqui, gente, ó, esse pontinho aqui em cima, ele por acaso é o B da função? Não, porque aqui, repara, aqui ele já dá o primeiro mês, ó, aqui é o tempo 1. Para chegar no tempo zero aqui, ó, eu teria que meio que prolongar essa retinha um pouco para cima aqui, ó, para ter uma ideia. Então, esse pontinho aqui, ó, nesse gráfico que ele me fez, não é o ponto 0,30. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 1,30. Então, coloca para mim aqui, ó, que esse ponto tem coordenadas 1,30. E o outro que eu tenho conhecimento, ó, é o 6,10. Professor, mas por que você não pegou, digamos, esse ou esse aqui, ó? Porque isso aqui eu não tenho uma ideia exata do que é realmente. Eu tenho uma perspectiva de que esse ponto, ó, por exemplo, tem imagem entre 15 e 20. Mas quanto é, eu não sei. O que eu sei exato é esse e esse daqui. Então pega pontos conhecidos e traz eles agora para a direita. Para que com esses pontos você possa entregar quem é o A e quem é o B. Então vamos lá comigo, ó. O gráfico passa pelo ponto 1,30 e pelo ponto 6,10. Então imponha isso na função. Quando x for 1 e y é 30, e quando for 6 é 10. Ao resolver o sistema passo a passo legalzinho, pode confiar. Tu vai chegar no A menos 4. Ah, o A foi negativo. Tinha que ser, né? A reta decresce. E o B dará 34. Então, a função que modelou a situação foi essa função aqui, ó. f de x igual a menos 4x mais 34. Agora, ele pede para que o nível chegue a zero. Para o nível chegar a zero,
Então, eu vou ter que chegar nesse ponto aqui, ó, no ponto que está em cima do eixo X. Esse ponto vai ter coordenadas quais, senhores? Alguma coisa aí, 0. Alguma coisa que colocado aqui, ó, 0 e o y. Então, quem colocado aqui, ó, faz o y zerar. Faz a conta e tu vai chegar em 8,5 meses. Ou seja, 8 meses e meio. Aí tu olha para o gabarito e não tem essa resposta. Que bom que não tem, porque se tivesse, era capaz do cara errar. Por que eu falo isso? Porque o que ele pede é qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório chegue ao nível 0. Então, após o sexto mês, ó, para chegar a 8,5, se passaram 2 meses e meio. Então, a resposta para a questão é a letra A. Prontinho. Então, aí, meus amigos, estão exemplos de como que esse conteúdo pode cair para ti numa prova modelo Enem, por exemplo, e até outros vestibulares, né? Isso aqui é um pouco mais, digamos, realmente modelo Enem. Legal, meus amigos? Então, a todos aí uma boa semana. Não deixe de baixar o material lá no site e resolver exercícios. De qualquer dúvida, estamos à disposição no site contato@ricardinhomatematicax.com.br. Valeu? Então, até a próxima. Tchau, tchau.